Pessoal, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos para essa palestra do Literatura na Biblioteca. Esse projeto ele já acontece aqui, esse é o 5º ano, em parceria com o Programa de Pós-Graduação da Universidade Estadual de Londrina. Todos os anos, os professores lá da universidade, alguns mestrandos e doutorandos, vêm prontamente, voluntariamente, discutir as obras que são solicitadas pelo vestibular da Universidade Estadual de Londrina, lembrando que a cada 2 anos as obras são trocadas e eles vêm voluntariamente fazer essa palestra para vocês. Vocês fiquem à vontade, o professor Miguel ele vai conduzir a palestra e trouxe algumas questões que já caíram no vestibular, vocês podem no final fazer perguntas, questionamentos, tirar dúvidas, e eu quero falar que a Biblioteca Pública está à disposição de vocês. Em outros momentos, vocês podem estarem vindo aqui pesquisar, usar o nosso espaço. A gente vai passar, nos próximos meses, um processo de restauração do piso e troca dos balcões da mobília para ofertar um espaço mais agradável para vocês. Mas o projeto ele não vai parar, ele vai continuar. Se ele não for realizado aqui, dependendo do andamento da obra, a gente vai fazer aqui na sede da Secretaria de Cultura, que é aqui do lado, mas a gente pode combinar de se encontrar aqui na frente e descer todo mundo para lá juntos. Tá? Porque aqui na esquina, aqui do lado. E eu quero dizer que nós estamos à disposição de vocês, tragam sempre mais um, vocês têm que aproveitar que a biblioteca é um serviço público, para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem falar comigo, eu sou a Leda, o Eric está lá no fundo, aquele japonesinho que está lá embaixo é o coordenador, o Guilherme, ele só não está aqui em cima porque ele está lá fazendo o recebimento. Nós pedimos a lista de presença com e-mail e telefone para a gente mandar os materiais para vocês depois, que o professor Miguel preparou com todo carinho um PowerPoint para vocês. E esse professor Miguel, gente, ele é o nosso parceiro de alguns anos, ele é especialista na área que ele vai trabalhar aqui, o acervo. Não é a primeira vez que ele está vindo aqui, está vindo gratuitamente, voluntariamente, e eu agradeço de coração. Eu que agradeço. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Leda. Uma ótima palestra. Muito obrigado. Boa noite, pessoal, tudo bem? Só para também divulgar, depois que eu conversei com a Leda, aqui a gente tem os endereços, né, das bibliotecas públicas, tanto porque depois a palestra vai ser disponibilizada lá no YouTube, né, então só vocês colocarem Bibliotecas Públicas Municipais de Londrina, né, BP Londrina no Instagram, dá para vocês acompanharem também nas redes sociais, certo? Bom, como a Leda falou, meu nome é Miguel, eu sou professor do Departamento de Letras aqui da Universidade Estadual de Londrina, que todos vocês conhecem, né? Esse é o terceiro ou 4º ano, né? Terceira ou quarta oportunidade que eu estou trabalhando aqui também nesse projeto, e sempre com bastante alegria, com bastante satisfação, porque é um espaço, né, que é um espaço completamente democrático, né? Para a gente conversar, trocar ideia, é um espaço livre, gratuito para a gente estudar, para a gente falar um pouquinho a respeito dessas obras literárias que fazem parte, não é, da lista de obras que vão ser cobradas aí da UEL, se eu não me engano, o vestibular de 2023 e o 2024 ainda também, né? Acho que fica por 2 anos essa lista. O livro, né, que a gente vai comentar hoje, a obra que a gente vai comentar hoje, é a obra Contos Novos, do Mário de Andrade. Essa abordagem dos livros, da lista, né, de obras do vestibular da UEL, ela não vai ser feita cronologicamente, né, ela não vai ser feita assim, de acordo com o momento de publicação das obras. Então a gente está começando hoje a falar a respeito de uma obra que é uma obra do século XX. Né? Então depois, lá à frente, vocês vão ter também outras palestras, outras conversas, com colegas que vão falar a respeito de uma obra, de repente, do século XVIII, né? Depois vai ter uma do século XXI, como Torto Arado, né? Um romance de bastante sucesso recente. Então a gente vai fazendo essa abordagem, que é uma abordagem que não é exatamente cronológica, mas justamente também para estimular, né, essa visão mais ampla, mais diversificada da literatura, certo? Quem aqui já leu Contos Novos? Ou está lendo, né? Boa parte de vocês, né? Alguns já leram ou estão lendo. É uma obra super fácil de ser encontrada, né? Porque ela já está em domínio público, se eu não me engano, há algum tempo, né? Mas também tem várias edições, existem várias versões, né,
dessa obra, versões editoriais. Então, é uma obra que existe, né, que está disponível em todas as bibliotecas, né, nos sebos, nas livrarias. E é uma obra que, é claro, né, eu sou da área de literatura, sempre vou puxar um pouco a sardinha para a minha área. É um livro extremamente interessante, extremamente importante, né, para a nossa literatura, para a história da nossa literatura do século XX, e aqui também no momento em que a gente está, 2022, no século XXI, certo? Eu coloquei minhas referências aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem ao final, se de repente não tiver tempo ou, né, fica às vezes envergonhado de perguntar alguma coisa, se quiser me escrever, entrar em contato, perguntar, não tem problema algum, fiquem à vontade, tá? Bom, o livro, né, Contos Novos, é desse rapaz que está ali representado para a gente, né, que é o Mário de Andrade, considerado um dos maiores intelectuais, um dos maiores escritores da nossa literatura, certo? Bom, Mário de Andrade, inclusive, ele dá nome a algumas instituições hoje em dia, né? Se você vai, por exemplo, a São Paulo, a principal biblioteca pública, né, de São Paulo, que fica bem no centro da cidade, se chama exatamente Biblioteca Mário de Andrade. Isso traduz bastante o interesse que o Mário de Andrade tinha não só por fazer versos, escrever contos, escrever romances, mas o interesse que ele tinha pelo Brasil como um todo, né? O Mário de Andrade, ele era um apaixonado pela cidade dele, ele nasceu e morreu em São Paulo. Daí eu ter colocado os versos ali que abrem, quer dizer, na verdade é um verso que abre um livro dele muito importante de 1922, intitulado Pauliceia Desvairada, que diz isso, né? São Paulo, comoção de minha vida. Né? Então ele era um apaixonado pela cidade de São Paulo e um apaixonado pelo país também, um apaixonado pelo Brasil. Né? Então, além de ter sido poeta, cronista, contista, romancista, ele passou por praticamente todos os gêneros literários, né, disponíveis. Ele também foi um grande ensaísta, né, ele foi um grande estudioso do nosso folclore e da nossa música também. O Mário de Andrade, além de escritor, ele também era professor de música. Né, então ele tem ensaios a respeito da cultura regional, a respeito da nossa música. Né, então ele era um grande interessado pelas coisas do Brasil. E o Mário de Andrade, ele fez parte de um dos movimentos mais importantes, né, de um dos momentos mais importantes que nós temos de toda a nossa história cultural mesmo, que foi qual? Que todo mundo já ouviu falar que esse ano, inclusive, está sendo muito comentado. Oi? Fala. Semana de 22, Semana de Arte, né, que o colega estava dizendo aqui também exatamente. A Semana de Arte de 1922, né, e que deu, né, foi o ponto de partida, foi o estopim para aquilo que a gente chama de modernismo. Né? Então, a partir de 1922, a gente vai ter, né, na verdade, uma ramificação, né, tanto na literatura, na música, na arquitetura, né, no teatro, nas diversas manifestações culturais, de uma atualização artística, né, de uma busca, né, de colocar o Brasil em consonância com aquilo que estava sendo produzido de mais moderno também, né, de mais atual em relação à Europa. Né. E isso a gente vai ter um movimento que se alastra ao longo de todo o país. Né. O epicentro é São Paulo. Né. Sempre quando a gente ouve falar de Semana de Arte Moderna, a gente está pensando em 3 dias, né, que foi dia 13 de fevereiro, dia 15 e dia 17, né, de fevereiro de 1922. Então, 3 dias em que no Teatro Municipal de São Paulo houve leitura de poemas, né, exposição de quadros, né, recitais, né, então diversas manifestações artísticas, né, se fazendo presente, né, nesses dias. E foi uma semana também que marcou bastante, né, a nossa cultura, a ponto de, inclusive, algo que estava circulando, eu acho que ainda está disponível no Netflix, né, de um rapaz que eu acho que praticamente todo mundo que conhece, que é o Emicida. Né, todo mundo aqui já ouviu falar do Emicida, ou conhece, ou gosta, já escutou alguma música do Emicida. Quem aqui já assistiu Amarelo?
Emicida? Só vocês? Ô louco, achei que ia ter mais retorno. Assistem, por favor, esse documentário que tem lá no... É uma espécie de documentário, né? Um filme que o Emicida fez, e que ele realiza exatamente lá no Teatro Municipal de São Paulo, né? Ele faz referência em diversos momentos à Semana de Arte Moderna lá de 1922, né? Qual que era a proposta, né, principal da Semana de Arte Moderna? Era depois de 100 anos da nossa independência política, né, cujo bicentenário será comemorado semana que vem, né, 7 de setembro de 2022, mas naquele momento, né, naquele ano do centenário da independência política, que houvesse também uma independência cultural, né, ou pelo menos uma atualização cultural, né, de acordo com alguns rompimentos, a busca de algumas rupturas, né, com a literatura que estava sendo realizada na época. Por exemplo, o parnasianismo, né, que foi um movimento que eles pegaram muito no pé, né, muitas vezes injustamente, né, com grandes poetas como Olavo Bilac, mas é aquela atitude de vanguarda, né, aquela atitude de ruptura, de briga, né, de agressividade mesmo, que marca todas as vanguardas, né, sejam as vanguardas modernistas, né, ou inclusive pós-modernistas, né. Mas se a gente pensa principalmente nas vanguardas modernistas, né, futurismo, expressionismo, dadaísmo, surrealismo, né, são vanguardas que buscam, acima de tudo, ruptura com o passado, né. Então, nesse sentido, né, a arte moderna ela tem esse caráter que é um caráter eminentemente de agressividade, né, de ruptura mesmo com o passado. No Brasil, né, o principal oponente, por assim dizer, seriam os poetas parnasianos, né, que fariam, segundo os modernistas, uma arte passadista, né, uma arte que estava distante da realidade nacional, né. Inclusive, um dos poemas, né, que foi lido, né, na Semana de Arte Moderna foi o poema Os Sapos, do Manuel Bandeira, né, cujos versos, né, que ele fala o sapo tanoeiro parnasiano aguado, né. Então ele está tirando um sarro, ele está criticando, ele está, né, entrando em confronto direto ali com a estética parnasiana, tá? Pessoal, vocês fiquem à vontade, tá, para levantar a mão, perguntar aqui durante a conversa. Não precisem esperar só no final, não. Qualquer dúvida, né, desde que eu saiba responder tranquilamente, vamos conversando, tá bom? Bom, então só coloquei ali, né, essa referência, né, quem que é o Mário de Andrade, esse grande, né, brasileiro que viveu pouco, né, ele viveu 50 e poucos anos ali, 51, 52, 53 anos, eu acho que dá por aí, né, ele nasceu em 1893 e morreu em 1945, né, portanto ele não viveu tanto, mas tem uma obra extremamente valiosa, né, e bastante variada, né, como eu falei para vocês também. Essa outra fotinha aí que eu coloquei, né, é de uma parte do grupo, né, essa foto é no saguão de entrada do Teatro Municipal, né, lá de São Paulo, e ali nós temos alguns nomes, né, algumas figuras muito importantes que participaram dessa semana, né, da Semana de 22, né, da Semana de Arte Moderna de 1922. Esse rapazinho que está sentado aqui na frente, né, é o Oswald de Andrade, tá, que é também muito lembrado, né, sempre quando se fala em Semana de Arte Moderna, se lembra também, se menciona o nome, né, do Oswald de Andrade, e às vezes vocês vão escutar falar Oswald, tá? Algumas pessoas falam Oswald de Andrade, mas na verdade ele mesmo queria ser chamado, né, ele sempre fazia questão de ser chamado de Oswald de Andrade, justamente pelo fato dele ter essa questão nacionalista, essa questão brasileira, né, então ele buscava acentuação ali no A, né, Oswald de Andrade, né, e não um nome estrangeiro, uma pronúncia estrangeira como Oswald, né. E o Mário de Andrade, como vocês podem perceber, ele está ali acima, né, à esquerda, é aquele de óculos, o primeiro à esquerda, né. E ele, né, juntamente com o Oswald de Andrade, o Di Cavalcante, o Paulo Prado, Graça Aranha, entre outras figuras muito importantes, o Mário de Andrade ele teve uma participação ativa, né, na organização e na realização da Semana de 22, né. Na verdade, essa Semana de Arte Moderna, ela já estava sendo preparada, já estava sendo pensada
desde alguns anos antes, né? Desde 1918, 1919, já se mencionava, né? Já se comentava a ideia, a proposta de fazer um encontro, né, de arte moderna. Porém, eles esperaram exatamente essa data, né, esse número ali redondo de 1922, porque era, como eu falei para vocês, o centenário da independência do Brasil. Né? Então, né, no centenário, justamente, eles entrariam com essa proposta, né, de ruptura com o passado. Né? Por isso é que até os dias de hoje, né, esse ano a gente ouviu falar, está ouvindo falar bastante da Semana de Arte Moderna, por conta agora do centenário desse acontecimento, desse evento. Né? Bom, o Mário de Andrade, né, como eu falei para vocês, ele teve essa participação ativa na concepção, na realização da Semana de Arte Moderna, né, então ele esteve sempre à frente desse movimento, mas depois de algum tempo, já nos anos 20, ele e o Oswald de Andrade também, que apesar de ter o mesmo sobrenome, não era parente dele, né, eles eram bem próximos de início, depois romperam, cada um foi para o seu lado, né, como é muito comum, né, em determinados grupos, né, que propõem alguma coisa de início conjuntamente, mas que depois, devido a algumas discordâncias, que podem ser discordâncias estéticas ou políticas, né, artísticas, cada um toma o seu próprio rumo. Né. É muito importante, né, para essa nossa contextualização, né, para chegar aqui ao livro Contos Novos, mencionar essa palestra que o Mário de Andrade deu numa biblioteca pública, né, do Itamaraty, no Rio de Janeiro, em 1942, que até então era a capital do Brasil. Né. É um texto do Mário de Andrade, essa palestra depois foi publicada, né, enquanto texto, capítulo de livro, que se chama exatamente O Movimento Modernista. Né. Então é uma palestra que ele deu aí 20 anos depois da Semana de Arte Moderna. É interessante porque nessa ocasião, Mário de Andrade já é um escritor, né, como a gente poderia falar, um escritor experimentado, um escritor sênior, né, ele já tem a sua maturidade artística. E o que ele faz nessa palestra é uma espécie de balanço do que foi a Semana de Arte Moderna, do que foi o modernismo inicial, sobretudo aqueles anos, né, que correspondem de 1922 até 1930, mais ou menos. Né? Então, justamente aquilo que é chamado muitas vezes de modernismo heróico, né? Aqueles 8 primeiros anos do modernismo brasileiro. Em determinado momento, se encaminhando mais para o final da palestra, o Mário de Andrade diz, né, e ele aponta 3 elementos que se tornaram clássicos aí para se pensar no modernismo brasileiro, tá? Ou melhor até, pessoal, nos modernismos brasileiros, né? Porque a gente tem esse olhar muito centrado para o modernismo de São Paulo e tudo mais, né? Então a gente falaria mais em modernismo paulista, né? Em modernismo paulista. Mas a gente teve também depois revistas e grupos modernistas Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Pernambuco, né? Em diversos outros estados, Rio de Janeiro, claro, inclusive aqui no Paraná, né? Só para a gente ter uma noção como que as propostas modernistas, não só da literatura, mas de todas as manifestações artísticas, né, marcaram as regiões brasileiras, né, as cidades e tudo, é só a gente pensar que a gente está numa cidade, né, que é Londrina, que tem uma arquitetura marcadamente modernista. Né? Por exemplo, a secretaria ali embaixo, né, vocês já repararam, aquele desenho, aquela configuração ali é diferente. Né? O Museu Histórico ali na Benjamin ou na Sergipe que fica? Agora me fugiu. Que tem assim, né, que é a antiga rodoviária aqui de Londrina, aqueles arcos. Aquilo ali também, né, faz parte da arquitetura modernista, né, do Vila Nova Artigas, que foi um arquiteto bem importante, que fez muita coisa aqui na cidade. Né? O Ouro Verde, por exemplo, o Teatro Ouro Verde também foi projetado, foi pensado, foi desenhado, né, por esse arquiteto. E a gente encontra várias edificações, várias casas, né, que têm essa tendência modernista na arquitetura, né, que são aqueles desenhos mais sóbrios, mais geométricos, mais limpos. Né, você não tem tantos elementos, né, que enchem a vista ou enchem o espaço. Né. A
A arquitetura modernista ela é mais sóbria. Nossa rodoviária também, né, ela tem essa configuração. Enfim, a gente vai notando que muitas vezes o que a gente, né, pensa a respeito de Semana de 22, modernismo, como algo muito distante, na verdade faz parte do nosso dia a dia, né? Está nos circundando a todo momento. Isso é bem importante a gente perceber. Bom, mas voltando aqui ao que eu estava mencionando, nesse texto, nessa palestra Movimento Modernista, o Mário de Andrade, ele faz, então, inclusive, uma espécie de meia-culpa, né? Eles falam aquilo que eles acertaram, aquilo que eles erraram. Ele tem um tom um pouco melancólico nesse texto, mas também um tom bastante consciente, né? Bastante interessado no legado que o modernismo deixaria, né? Seria para as gerações seguintes. Então, nessa palestra, o Mário de Andrade diz o seguinte, ó, o que caracteriza esta realidade, né, uma realidade para o Brasil, uma realidade cultural, uma realidade artística, né, portanto, esta realidade que o movimento modernista impôs, é, a meu ver, a fusão de 3 princípios fundamentais. Primeiro, o direito permanente à pesquisa estética, a atualização da inteligência artística e a estabilização de uma consciência criadora nacional. Isso é super importante, pessoal, porque define, basicamente, a plataforma, né, de propostas de todos os artistas modernistas brasileiros, né, que seguem, né, às vezes mais próximos e às vezes mais distantes, mas sempre em torno desse resumo que o Mário de Andrade faz aqui nesse trecho. E vocês vejam que ele utiliza o verbo impor, né? Ele coloca lá, né, que o movimento modernista impôs, justamente porque o modernismo é uma vanguarda, portanto, ele chega com esse caráter de agressividade. A palavra vanguarda, inclusive, é uma palavra militar, né? Existe vanguarda e retaguarda. Vanguarda são aqueles que vão à frente, desbravando, né, lutando como os primeiros combatentes. Então eles se viam mesmo como esses heróis, né, como esses guerreiros, né, de uma nova estética a ser instaurada no nosso país, né. O que seriam esses 3 elementos, né? Falando assim bem resumidamente. Quando ele fala direito permanente à pesquisa estética, atualização da inteligência artística brasileira, ele está falando de não aceitar aquele comodismo, de não ser comodista na importação de estéticas estrangeiras. Ele está criticando, sobretudo, o academismo, que é o termo que ele utiliza no texto. Ou ainda a gente poderia falar também de um academicismo. O que significa isso? Quando a gente lê alguns poemas parnasianos, né, vocês, por exemplo, né, no ensino médio, a gente estuda também, né, parnasianismo, romantismo, né, na sequência, né, romantismo, realismo, parnasianismo, simbolismo, até a gente passar pelo pré-modernismo e chegar no modernismo. Mas, enfim, quando a gente estuda algumas dessas escolas, mas principalmente aqui no caso, o parnasianismo, a gente nota que há algumas formas prontas, né? É como se houvesse uma estética que é importada e que é praticada e que é preenchida, né, com a matéria de cada poeta, com a sua linguagem, com o seu estilo, mas é mais ou menos uma roupagem pronta. No momento em que ele está colocando aqui o direito permanente à pesquisa estética, ele está falando de uma incessante busca por linguagens inovadoras. Tá? Ele está falando de uma reação contra esse academismo ou academicismo. Mas sobre tudo isso que eu falei para vocês, essa incessante busca por linguagem renovadora, por linguagem que soa a novidade, né? Não é à toa que a gente vai ter tantas obras consideradas modernistas que são diferentes entre si, né? Justamente porque elas estão em busca, né, sempre dessa renovação de linguagem, né? Então, o próprio Mário de Andrade, no texto dele, comenta que essa falta, né, de uma homogeneidade no modernismo é o que o caracteriza exatamente como uma estética inovadora, né? Então, tanto nessa questão de direito permanente à pesquisa estética e a atualização da inteligência artística brasileira,
essa ideia de atualização é extremamente modernista no sentido de colocar o Brasil a par com outros países, mas buscando, sobretudo, a sua realidade própria. Daí que surge esse terceiro elemento, né, comentado pelo Mário de Andrade, que é essa estabilização de uma consciência criadora nacional, né? Ou seja, por um lado, uma renovação estética, por outro lado, uma busca por aquilo que é essencialmente brasileiro, né? Como que isso vai se dar? Principalmente por dois caminhos, né? Por um lado, por uma temática nacional, né, por falar de assuntos que são essencialmente brasileiros, né, que fazem parte da nossa cultura, e por outro lado, por uma renovação linguística também, a busca por uma língua que seja exatamente brasileira, né? Isso ele também comenta em determinado momento do texto dele. Ou seja, ele diz que tem muitos escritores que no momento em que escreve, colocam uma linguagem toda certinha, toda correta, né? E no momento em que a pessoa, né, que a gente está conversando aqui, por exemplo, né, a gente utiliza vários desvios, né, quanto à norma culta da gramática portuguesa, né, e do português brasileiro, né? Isso não tem problema algum. O que a gente vai perceber é que nas obras modernistas, ou em muitas obras, o que eles fazem é buscar uma aproximação da linguagem literária com a linguagem do dia a dia. Né? Tem um poema do Oswald de Andrade que ele diz, para dizer em milho, eles dizem mio, né? Para dizer em telhado, dizem teiado, e vão construindo teiados, uma coisa assim. Né? Tem um outro lá que ele diz que quando o português chegou debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio. Fosse uma manhã de sol, o índio tinha despido o português, né? Que também aponta para esse choque de culturas que a gente tem quanto à formação do nosso país mesmo, né? Então vocês vejam que aqui tem exatamente aquilo que normalmente se referencia a respeito do Mário de Andrade, que é esse interesse pelas coisas nacionais, né? Na questão dessa linguagem, a gente vai encontrar, né, que eu mencionei para vocês a renovação de linguagem, né, uma busca de uma linguagem mais coloquial, de uma linguagem literária mais próxima do uso mesmo do dia a dia, vai aparecer aqui, por exemplo, no Contos Novos. Né? Eu acho que até um trecho selecionado, né, a gente estranha que ele escreve, por exemplo, si, né, no sentido de ser, colocando o i. Muitas vezes, quase, ele escreve com i e não com e. Aí a gente pensa, poxa, Mário de Andrade não sabia, né, não tinha vocabulário, né, não sabia gramática nem nada. Não, na verdade é uma proposta que ele faz conscientemente, né, de aproximar determinados vocábulos do uso, que é o uso comum, que se faz no dia a dia. Né. Então, nesse sentido, pessoal, inclusive os modernistas já estavam, né, além, né, já estavam, inclusive, avançando naquilo que hoje em dia a gente utiliza também, né, na linguagem bem mais oralizada, quando participamos aí de redes sociais, trocas de mensagens, né, uma linguagem bastante telegráfica em alguns momentos, né, utilizando símbolos, né, abreviações e tudo mais. Se a gente for parar para pensar, né, é uma abertura que eles já propõem 100 anos atrás, né, dessa renovação de linguagem. Por isso que a gente sente, mesmo sendo um livro já de alguns anos, a gente sente uma proximidade de linguagem do autor, do narrador, no momento em que a gente entra em contato com o texto. Né? Porque é um texto ainda bastante atual na sua linguagem, na sua organização. Né? Alguma pergunta até aqui, pessoal? Pode falar. Uhum. Ah, ótima pergunta, ótima pergunta. Sim, eles têm essa busca, né, de valorizar o nacional, mas sempre em contato, sempre em diálogo com o que é feito no estrangeiro. E isso significa não negar o estrangeiro. Tá? Então, por exemplo, a gente pega Macunaíma, que é uma obra em que se trabalha bastante com folclore, né, com questões brasileiras, mas há também ali referências estrangeiras. Esse conto, como que é seu nome? Esse conto que a Bianca comentou, pessoal, que é bem interessante, do livro Contos Novos, né, é o quarto conto, que se chama Atrás da Catedral de Rouen.
E quando a gente está lendo, a gente percebe que há várias menções, né, há vários diálogos, todos em francês. Né? Ele utiliza várias citações em francês ali. Por quê? Porque as três personagens principais, mas a principal, né, que é a Mademoiselle, né, ela tem essa referência, né, francesa muito forte. Que seria mais ou menos, se a gente comparasse com os dias de hoje, o fato de muitas vezes a gente, quando está escrevendo, a gente não utiliza termos em inglês. É muito comum, né? Mas nem por isso a gente deixa de ser brasileiro, nem por isso a gente deixa de ter, né, um apego pelas coisas brasileiras, mas porque a influência que os Estados Unidos têm no Brasil hoje em dia é mais ou menos a influência que a França tinha naquele momento. Tá? Então, esse nacionalismo não significa uma repulsa, uma recusa das coisas que são estrangeiras. Então, daí que em alguns momentos a gente percebe, sim, e muito bem lembrado esse conto, né, em que há a cultura francesa ali completamente presente. Tá? Então, é nacional, mas sem deixar de ter um olhar para o exterior. Ok? Bom, eu coloquei aqui também, pessoal, na verdade, a bibliografia do Mário de Andrade é extremamente extensa. Né? Então, como eu falei para vocês, ele escreveu de tudo. Né? Ele escreveu poesia, ele escreveu romance, escreveu conto, escreveu ensaio, né? Palestras, crônicas também. Enfim, ele tem uma produção bastante variada. Eu coloquei aqui apenas algumas obras, acho que tenho aqui aí umas 9 obras, mais ou menos, talvez mais, né? 3, 6, tem 10 obras, né? 10 obras que eu selecionei, né? Pelo menos 2 de cada uma dos gêneros, tá? Que nos interessam mais, os gêneros voltados diretamente para a literatura. E aí coloquei em negrito aquelas que são mais lembradas, né? Aquelas mais famosas. Então, na poesia, né, o livro mais famoso do Mário de Andrade é o Pauliceia Desvairada, né, que é exatamente de 1922, que já é uma obra essencialmente modernista. Né, então, é um marco para o modernismo na poesia brasileira, certo? No ensaio, né, inclusive eu coloquei um trechinho aí do texto Movimento Modernista, que é de 1942, já é o Mário de Andrade cansado, ele morre 3 anos depois, né? Então, um homem maduro ali desse texto Movimento Modernista. No romance, né, talvez seja a obra mais conhecida do Mário de Andrade, né, Macunaíma, né, que é um romance, ele chama de rapsódia, né, em que a gente tem aquele personagem que é chamado por ele de o herói sem nenhum caráter. Né? Então não significa que o Macunaíma não preste, né? É que na verdade esse que não tem caráter é que ele é múltiplo, é que ele é mestiço, é que ele é misturado. Né? E é isso que caracterizaria o povo brasileiro, essencialmente. Né? Que é um romance ali de 1928, portanto, dentro desse primeiro período que a gente está comentando, do modernismo. E no conto, né, a obra mais conhecida dele é o livro que a gente está falando hoje, né, o Contos Novos, o livro Contos Novos. E que eu coloquei ali para vocês que é póstumo, ou seja, Mário de Andrade ele morreu em 1945. O livro Contos Novos só saiu em 1947, tá? 2 anos depois que ele morreu. Porque é muito comum, né, um artista, né, ele morreu e ainda tem alguma música, né, uma peça de teatro que ele escreveu, um filme que ele estava fazendo, ou um livro que ele tinha escrito e que começa, né, a ser publicado, é divulgado depois de sua morte. Então, Contos Novos é essa obra póstuma, tá, do Mário de Andrade. E que chama bastante atenção nesse livro é que os contos que compõem essa obra, eles foram escritos ao longo de pelo menos 4 anos, né, de distância, né? Ou seja, de maturação, de gestação. Então a gente tem, o que eu quero dizer com isso? A gente tem alguns contos que começaram a ser escritos em 1924 e só foram terminados em 1942, por exemplo. Ou seja, ele elaborou, ele corrigiu, ele reescreveu, né, alguns contos ao longo, muitas vezes, aí de 18 anos. Né? O que ele demorou menos, ele demorou 4 anos para escrever, desses contos que compõem o livro. Né? Então a gente percebe que foi um livro todo muito bem pensado, né, para ser finalizado, né, ou pelo menos para chegar próximo àquilo que o autor queria, né?
E é um livro curto, né? Se a gente pega, quem tiver com alguma edição do Contos Novos, é um livro curto, né? Na edição que eu tenho aqui em mãos, tem 100 páginas, né? E são, né? Vamos colocar aqui quais são os contos que compõem essa obra, né? A gente tem 9 contos apenas, né? Se a gente pensar aqui, né, numa edição de 100 páginas, vai dar mais ou menos aí uma média de 10, né, 12 páginas para cada conto. São textos curtos, portanto. Né? Conto, como a gente sabe, é aquele gênero narrativo mais enxuto, né, mais incisivo, mais direto. E os contos, né, dessa obra do Mário de Andrade são contos curtos. Né? O Peru de Natal, por exemplo, que talvez seja o conto mais conhecido desse livro, tem 5 páginas. Né? Então, são textos realmente curtos. A ideia inicial do Mário de Andrade era fazer um livro com 12 contos, se eu não me engano. Eram 11 ou 12 contos inicialmente que ele tinha proposto. Porém, né, escritor, artista, ele sempre corta, né? Na verdade, o cara está sempre buscando a linguagem mais enxuta, mais incisiva, mais direta, né? Então, ele foi encurtando o livro e chegou a essa lista de 9 textos, né, prontos para serem publicados. Então, quais são os contos, né, que compõem a obra Contos Novos do Mário de Andrade? A gente vai ter o Vestida de Preto, o Ladrão, o 1º de Maio, Atrás da Catedral de Rouen, que a Bianca lembrou bem para a gente, o Poço, o Peru de Natal, Frederico Paciência, Nelson e Tempo da Camisolinha. Tá? São esses 9 contos que compõem a obra Contos Novos. Bom, normalmente quando a gente vai estudar para vestibular, né, agora estou pensando, né, enquanto alguém que também já fez vestibular, que leu listas de livros e tudo, né, então a gente tem obras ali de poesia, a gente tem romance, tem teatro, tem contos, né, tem crônicas, tem ali diversos gêneros literários, né. Muitas vezes a gente entra, né, numa espécie de conflito, numa espécie de ansiedade, pensando o seguinte: beleza, se eu leio um romance mais longo como Torto Arado, do Itamar Vieira Júnior, de repente eu consigo lembrar melhor da história, porque é uma história só, né, que está sendo contada ali ao longo de 200 e poucas páginas, mais ou menos. Mas e como é que a gente faz quando é um livro de contos ou de crônicas? Será que eu vou lembrar de todos os contos? Né? Será que, né, quando surge uma questão ali no vestibular, ou uma reflexão, uma comparação, como que eu faço? Né? E isso, inclusive, reflete no modo como a gente vai trabalhar a obra. Né? Por isso que eu perguntei para vocês de início, né, quem leu ou quem está lendo o livro Contos Novos, porque antes de tudo, pessoal, quando a gente fala, né, em questões de vestibular ou em literatura, a gente tem que ler o texto literário. É o que a gente faz aqui, e vocês fazem também na escola com as aulas, com os professores, é sempre, né, o complemento, né, tentando chamar atenção para algumas ideias que são ideias relevantes, é claro, mas tem que entrar em contato diretamente com o texto literário, né, em si. Então, assim, quando eu estava pensando, né, como que eu vou falar com eles, como que eu vou conversar com eles a respeito desses contos, né, não vai ser exatamente uma conversa conto por conto, né, contar a historinha de cada um, porque também não faz muito sentido isso, né, talvez também, de repente, vocês nem se lembrassem ao final, né. O que eu vou chamar a atenção é, sobretudo, por uma organização que é possível, né, ser feita, e que para quem já está lendo pode ir se organizando durante a leitura, e para quem vai começar a ler, né, já pode entrar também com essa ideia, né, de abordagem, né, enfim, de sistematizar os 9 contos que compõem o livro Contos Novos. Tá? Enfim, o que seria essa divisão, né, que eu proponho aqui? É que é muito evidente, né, nos textos que compõem essa obra, que a gente tem uma divisão que é feita por meio, né, de textos que remetem à infância, à adolescência, que trazem como tema a família, lembranças, né, de um acontecimento, por exemplo, na praia, que é o último conto que se chama Tempo da Camisolinha, né?
Ou uma amizade que o personagem teve, uma amizade muito forte, né? E que depois essa amizade acaba, né, se desfazendo com o tempo, eles vão se distanciando, que é o caso do Frederico Paciência. Frederico é o nome do amigo, né, do personagem a que ele se refere. Ou ainda também uma cena que é uma comemoração, né, de um Natal, que é o primeiro Natal depois que o pai da família faleceu, né? E aí é um conto até engraçado, porque ele entra em conflito com o peru de Natal, o peru mesmo, né? A gente come a coxa, sobrecoxa, lá e tudo, enfim. É esse conto que é o conto mais conhecido do livro, né? Então também trazendo esse ambiente familiar, esse ambiente memorialístico, a gente poderia falar, às vezes até marcado por uma certa nostalgia. Ou ainda também o primeiro beijo, né, desse rapaz, que é o caso do Vestida de Preto, né, que é a sua prima Maria, né, e depois eles se distanciam. Quando eles se reencontram, ele percebe que ainda ama a sua prima, ama ainda a Maria, porém não há mais como eles ficarem juntos, né? Não existe essa possibilidade. Vocês vejam, pessoal, esses 4 contos que eu mencionei estão nessa coluna da esquerda, né? Que são esses contos que são narrados em primeira pessoa. E são narrados, né, por uma única figura, por um único personagem narrador, que é o Juca. Aí é talvez algo que ajude, né, para vocês pensarem no momento em que estiverem lendo, depois que terminarem, né, quando estiverem revisando para o vestibular, por exemplo, né, que todos esses 4 contos, né, O Vestido de Preto, Peru de Natal, Frederico Paciência e Tempo da Camisolinha, são todos contos que remetem a vivências de um único personagem, que também é o narrador. Ou seja, ele está contando a sua própria história, em primeira pessoa. Então, eu sou o Juca. Eu estou contando que, em determinado verão, eu fui com a minha família para a praia, né, e lá eu tive determinada experiência, e isso é o tempo da camisolinha, né? Então, eu estava no primeiro Natal junto com a minha família, depois que meu pai faleceu, esse é o peru de Natal, né? Então, assim por diante. Então, a gente tem um mesmo personagem que traz 4 histórias em momentos distintos da sua vida, tá? Então, isso auxilia já para a gente conseguir, né, organizar 4 desses 9 textos que compõem o Contos Novos. Por um outro lado, a gente vai ter 5 textos em que a narrativa possui um narrador que está um pouco mais distanciado dos personagens. Às vezes, esse narrador se aproxima, como é o caso de 1º de Maio. O que se comemora 1º de Maio? É dia do quê? É o dia do trabalho. Exatamente. E o título desse conto, né, 1º de Maio, faz referência à comemoração do dia do trabalho, né? E aí a gente tem um personagem, é um conto bem interessante, pessoal, é um dos contos, pelo menos, que eu mais gosto desse livro, porque a gente tem um personagem que ele não tem nome, ele tem um número, ele chama 35. É o nome dele lá no conto, 35. E a gente acompanha, né, ele acordando, tomando banho, se arrumando todinho ali para sair à rua. Ele vai para o trabalho, mas ele percebe que é feriado, porque é o dia do trabalho, então ele não sabe muito bem o que fazer, ele passa para o outro lado, ele está todo arrumadinho. Os colegas dele de trabalho começam a tirar sarro dele, né, ele trabalha ali perto da Estação da Luz, em São Paulo. Então ele fica perambulando pela cidade e o narrador vai se aproximando cada vez mais da sua consciência, né? E ele é um cara assim, que não tem tanta profundidade psicológica, ele fica meio perdido diante, né, do seu exterior. Mas o Mário de Andrade tenta mostrar como mesmo aquelas pessoas que aparentemente não teriam uma profundidade psicológica, possuem um mundo interior bastante rico também, né? Então, contraditoriamente, ele consegue explorar isso com bastante maestria, né? Então, vocês vejam que ali nesse conto 1º de Maio, ou no conto Ladrão, né, que é um conto que, na verdade, o Mário de Andrade aproveitou uma crônica que ele havia escrito, né, elaborou ali, ficou, né, mexendo no texto e tudo, e se transformou nesse conto chamado O Ladrão, né, que, como o próprio título já diz, a principal personagem, né, a principal figura do conto é o ladrão. Só que ele não aparece em nenhum momento no conto, porque são as pessoas correndo atrás, falando que viram, passaram por ali, entrou em determinada casa,
né? E nisso ele aproveita para mostrar toda uma comunidade, né? As pessoas que vão acordando naquela madrugada, né? As pessoas com a cara amassada, de sono ainda, a mulher cujo marido está viajando, e aí ele até diz meio que, claramente até, que a mulher aproveita nesses 3, 4 dias que o marido está fora e leva um monte de homem para dentro de casa, cada dia um, vai o padeiro, vai até um moleque de 15 anos, vai todo mundo para a casa dela. Tem depois o guarda que passa pela rua, né, que sai apitando, e aí ele fica meio também deslumbrado com essa mulher. Enfim, tem toda essa comunidade, né, que é típico assim de bairro, né, típico de bairro, né. E aí ele mostra quase como se fosse uma crônica. Então, mais uma vez também para a gente pensar naquele distanciamento, naquela proximidade que há entre o gênero crônica e o gênero conto, né? Porque a crônica está bem situada no dia a dia, né? Tá bem situada nos eventos, né, que estão ao nosso redor. E o conto normalmente já tem essa pegada mais literária no sentido de ficcionalizar, né? Mas o diálogo é bastante próximo também. Então o que a gente vai ter aqui no Ladrão é justamente esse tratamento, né? E então, em todos os 5 contos, pessoal, também no que a Bianca lembrou aqui atrás da Catedral de Rouen, né, um narrador em terceira pessoa que mostra uma mulher que, para a época, era considerada já, né, uma mulher velha, entre aspas, coisa que para a gente hoje em dia não tem nenhum sentido, né? Uma mulher aí na faixa dos seus 40 anos, né? Então, que é uma solteirona, e aí é um conto que trabalha bastante com a questão da sublimação do desejo, né? Porque ela ouve uma história, que é uma história, né, que se aproxima um pouco assim do que seria um abuso sexual mesmo, né? Algum tipo de coisa nesse sentido, e ela começa, né, a recompor, né? O narrador vai se aproximando da mentalidade dessa personagem e vai trazendo também, né, um pouco daqueles desejos reprimidos por essa mulher, né? Então, vocês vejam que aí ele já vai para uma esfera também psicológica, né? Mesmo sendo um narrador em terceira pessoa, né? Assim como o conto Poço, né, que aí também a gente já tem uma questão mais social, né, que é a questão de um proprietário, né, que manda os seus peões, aí, entre aspas também, buscarem uma caneta que caiu no poço, né? E aí eles ficam ali, está úmido, está frio e tudo mais, e o conto evidentemente trabalha com a noção de desmando, né, com aquela noção do patrão e do seu empregado, né, daquela questão do mandonismo, né, e também da exploração de força de trabalho, né, que a gente vai ter ali no Poço, e aí no Nelson também, nesse conto também em terceira pessoa, em que é um fazendeiro, né, do Mato Grosso, que as pessoas ficam, né, a todo momento a gente tem aquele burburinho da rua, dos amigos, elucubrando, né, buscando decifrar, né, o que é aquela figura, quem é aquele homem, quem é aquele personagem, né? Então é um conto voltado completamente para um personagem apenas, né? Mas o que é muito interessante a gente notar, pessoal, então, assim, voltando a essa divisão que eu falei aqui para vocês, é que nos contos em primeira pessoa, né, o Mário de Andrade vai trabalhar por meio dos seus narradores, sobretudo o mundo familiar, né? O mundo familiar, o mundo da memória, o mundo das primeiras experiências que todos nós tivemos aqui quando fomos crianças, né? E também o mundo da adolescência, né, que alguns de vocês também estão ainda nessa experiência, estão nesse momento da vida, né? Então, o Vestido de Preto ali é a infância, né, o Peru de Natal já é na adolescência, Frederico Paciência na infância para a adolescência, o Tempo da Camisolinha, né, a infância. Então vocês vejam que são contos que tentam retratar esse momento que é tão importante, né, da vida de todos nós, né, que é esse momento de formação. Então, são contos que estão situados sobretudo nas relações humanas e em ambiente familiar, né, com esse tom muitas vezes melancólico, nostálgico. Ao passo que os contos, né, em terceira pessoa, esses 5, eles estão mais voltados, sobretudo, para uma observação social. A gente tem também, né, um olhar psicológico, como ocorre
no 1º de maio, e talvez o 1º de maio seja o melhor exemplo, mas ao mesmo tempo que a gente tem um olhar psicológico para o personagem 35, a gente tem um olhar social também, né? Porque o narrador ele está muito atento a toda a movimentação, né, em torno das comemorações do Dia do Trabalho, né? Então, quando vocês estiverem lendo os contos, né, percebam isso, né, que a partir dessa divisão do narrador, do foco narrativo, né, seja em primeira pessoa, seja em terceira pessoa, dá para compreender bem esses contos, porque eles não estão organizados como eu coloquei aqui para vocês. Por exemplo, o Tempo da Camisolinha é o último, né? É o último, se eu não me engano, estou falando aqui de cabeça, mas ele é o último, que é em primeira pessoa. O penúltimo é Nelson, que é um conto em terceira pessoa, só que o Tempo da Camisolinha, o narrador é o Juca. Em Nelson é o narrador em terceira pessoa, que a gente não sabe quem é. Porém, o Tempo da Camisolinha é o mesmo narrador do primeiro conto, que é o conto Vestida de Preto. Então, a figura do Juca é essa figura que vai aparecendo em alguns momentos do livro, né? E aí a gente já sabe mais ou menos como que esse personagem é, né? Ele passa por todas as experiências. Um outro fato bem interessante que surge no livro é a própria discussão a respeito do conto. O que é um conto? É uma discussão teórica quase, que também nos causa um certo estranhamento. Quando a gente começa a ler o livro e o primeiro conto é o Vestida de Preto, você começa a ler ali, eu vou ler só o primeiro parágrafo para vocês observarem. Ele diz assim, ó, tanto andam agora preocupados em definir o conto, que não sei bem se o que vou contar é conto ou não. Sei que é verdade. Minha impressão é que tenho amado sempre. Depois do amor grande por mim que brotou aos 3 anos e durou até os 5 anos, mais ou menos, logo meu amor se dirigiu para uma espécie de prima longínqua que frequentava a nossa casa, a Maria, que eu comentei com vocês. Como se vê, jamais sofri do complexo de Édipo, graças a Deus. Toda a minha vida, mamãe e eu fomos muito bons amigos, sem nada de amores perigosos, né? Vocês vejam que aqui nesse parágrafo a gente já tem um bom resumo do tom desse personagem narrador Juca, né? O autor, Mário de Andrade, coloca na boca do Juca essa discussão, né? Não sei se o que eu vou contar é conto, não é conto, mas tudo bem, né? E logo já fala da sua infância, dos seus primeiros amores, das suas primeiras experiências. Em outro momento também, né, do livro, a gente está lendo ali tudo bonitinho, né, gostando, está tudo legal, de repente o narrador fala assim, Mário de Andrade conta num conto seu tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. A gente fala, oxe, mas por que ele está falando isso no meio do conto? Porque o Mário de Andrade traz para esses contos aqueles preceitos modernistas, muitas vezes de quebrar esse distanciamento com o leitor, por exemplo, né? Que foi o que eu coloquei para vocês aqui, como algumas apreciações críticas, alguns olhares críticos para o livro Contos Novos, né? Porque esse autor, o Fábio Lucas, ele diz assim que precursores do conto moderno apontam-se vários nomes de transição. A gente tem, né, uma transição do conto tradicional para o conto moderno. Mário de Andrade é, indiscutivelmente, o grande contista a assimilar as formas novas e a encaminhar o relato segundo uma técnica de eliminação da distância entre o texto e o leitor. Isso que eu acabei de mostrar para vocês. Quando ele começa o conto, né? O que eu vou contar aqui? Tanto falam sobre conto que eu não sei se o que eu vou contar é conto ou não, mas eu sei que é verdade. É claro que não é verdade, é ficção. Mas essa eliminação do distanciamento, né, entre narrador, entre texto e o leitor, é uma marca bastante forte do livro Contos Novos, né? E aí, especificamente, né, ele menciona na segunda citação, né, que as preocupações de Mário de Andrade eram fartamente psicológicas, né, o que a gente vem dizendo. Dominam os seus contos a presença da infância e a cena familiar. Os recursos de liberação da linguagem são, às vezes, levados ao exagero, a ponto de o autor ser mencionado nominalmente pelo narrador, como no caso de Vestida de Preto, né? Conto, aliás, que insinua logo no início a dúvidas acerca da natureza do gênero, que é esse trecho realmente que a gente acabou de citar, né? Que ele fala, tanto andam agora preocupados em definir, né? Não sei se é conto, se não é conto. Então, essa eliminação da barreira
Só para vocês lembrarem que é algo que acontece, por exemplo, lá no Machado de Assis, né? Se vocês leram Memórias Póstumas de Brás Cubas na escola, em determinado momento, Brás Cubas, em vários momentos, ele conversa com o leitor. Ele fala, leitor, você está muito preguiçoso aí na sua cadeira, levanta, vai dar uma volta. Você está lendo determinado capítulo, o Brás Cubas diz assim, não precisa ler o próximo capítulo não, pula para o outro. Ele fica a todo momento brincando com o leitor. Isso já é um caráter moderno também, que estava lá no Machado de Assis, e que a gente percebe também esse uso aqui no Mário de Andrade de contos novos. Né? E aí, pessoal, para a gente ir encaminhando, né, para perguntas logo na sequência, comentários e tudo mais, eu pensei também que a gente poderia, né, observar pelo menos aí umas 2, 3 questões de vestibular, né, que abordaram o livro Contos Novos, certo? Aí eu peguei uma questão um pouquinho mais distante no tempo, que é de 2009, da Universidade Estadual do Mato Grosso, tá? A Unemate, e depois 2 questões da UEL, do ano passado, se eu não me engano, acho que 2021. Por quê? Porque, como a gente sabe, a lista de livros, ela permanece, né? Ela fica durante um tempo ali, e de ano a ano saem 2 e entram 2. Contos Novos foi um livro que permaneceu, portanto, ele já foi cobrado no vestibular passado, né? E permaneceu para esse. Talvez muito devido ao fato de a gente estar nesse centenário da Semana de Arte Moderna que eu comentei com vocês anteriormente, certo? Bom, eu coloquei então aqui para a gente, né, fazer juntos, pensar juntos aí a respeito do que a questão de vestibular propõe, tá? Então ela coloca assim, sobre Contos Novos, de Mário de Andrade, assinale a alternativa incorreta, né, ou seja, aquilo que é errado em relação à obra do Mário de Andrade. Então, letra A, são narrativas de linguagem complexa, primando pela norma culta da língua, sintaxe e estrutura formal rígidas. Letra B, os procedimentos narrativos concentram a experimentação linguística bem ao gosto dos modernistas. Letra C, os contos de primeira pessoa estão centrados na personagem Juca e exploram a temática social e familiar. Letra D, as personagens das 9 narrativas expressam a relação conflituosa entre o homem e o seu mundo. E a letra E, por fim, a denúncia das crises sociais alia-se à análise da problemática existencial das personagens. Né? E aí, qual que está errada? Letra A. Né? Letra A é a errada. Por quê? A gente até poderia falar, não no sentido que está ali na questão, mas que alguns contos têm uma complexidade e tudo mais de linguagem, mas a seu modo, e não utilizando a norma culta da língua no sentido normativo. Tá? Então, essa sintaxe, estrutura formal rígidas não ocorrem no Contos Novos. A ponto de muitas vezes a gente perceber que o Mário de Andrade, ele utiliza algo que alguns críticos chamam, isso é importante, de pontuação emotiva. O que significa isso? A gente aprende na escola quando usar vírgula, quando usar ponto final, ponto e vírgula, 2 pontos. Muitas vezes ele utiliza essa pontuação emotiva, que é para cadenciar o pensamento do personagem, a sua emoção, uma vírgula que gramaticalmente estaria errada, mas que ele utiliza no seu conto, porque o que ele quer marcar é a emoção, e não exatamente a razão. Tá? Então, é claro que ele utiliza também vírgulas, pontos, como a gente está acostumado. Não é uma bagunça total, não é isso. Mas é que ele não segue aquela norma culta, né, normativa, que normalmente a gente percebe nos textos acadêmicos, por exemplo. Né? Inclusive aquilo que eu falei para vocês, uma grafia, muitas vezes, né, uma ortografia que se modifica, né? Quase ele coloca um i, né? Outros textos dele, ele escreve óleo também, ele tira o E, coloca um I. Então é tudo experimentação, né? Modificação de pronomes, isso é típico também do nosso modernismo. Né? Bom, então aqui a que está errada é a letra A, né? Como que a gente percebeu. E aí então eu trouxe 2 questões da UEL do ano passado, que também vocês já veem, né? Como é que eu vou responder sobre Contos Novos,
sobre torto arado, sobre cartas chilenas, né, quando eu for fazer vestibular. Esse ano, quando que vai ser o vestibular? Em março, né? Quando tiver lá fazendo a prova, em março, tudo. Como que, né? Que tipo de questão? Aqui, então, a gente tem 2 exemplos. Eu trouxe 2, pessoal, porque vocês vejam lá que colocaram assim. Leia o trecho retirado de Contos Novos, de Mário de Andrade, e responda as questões 37 a 39. Eu não trouxe a 39, porque a 39 compara Contos Novos com Clara dos Anjos, de Lima Barreto, que não está mais na lista, né? Ela não está na lista, então não faria muito sentido. Eu trouxe as 2 primeiras que se referem diretamente a Contos Novos, certo? Bom, vamos lá. É um trechinho razoavelmente longo do conto Frederico Paciência, que conta a amizade do Juca com esse personagem, e é um conto muito delicado, ele é muito bonito, porque ele mostra também as primeiras experiências relacionadas a uma espécie de amor, de paixão. Normalmente, quando vocês leem, né, se vocês procuram alguma coisa sobre Frederico Paciência, vai falar que é um conto que tem um teor homossexual, algo nesse sentido, e é muito bonito, porque ele está fazendo isso na década de 40, né? Algo que para a gente, nos nossos dias, ainda bem, já está completamente, ou deveria estar completamente normalizado, né, no sentido de que as orientações são íntimas e tudo, né? Enfim, mas aqui ele está trabalhando com essa questão das primeiras experiências emocionais, sentimentais, né? Então, o personagem diz assim, ó, estou lutando desde o princípio dessas explicações sobre a desagregação da nossa amizade contra uma razão que me pareceu inventada enquanto escrevia, para sutilizar psicologicamente o conto. Vocês vejam, aquilo tudo que eu falei, né? Ele vai pensando sobre o conto. Aqui ele está até com um registro de linguagem que é um pouco mais formal, porque ele está também querendo, né, abafar um pouco, né, de todas aquelas emoções, tem todo esse sentido bastante complexo. Então ele coloca assim, mas agora não resisto mais. Está me parecendo que entre as causas mais insabidas tinha também uma espécie de despeito desprezador de um pelo outro. Se no começo invejei a beleza física, a simpatia, a perfeição espiritual normalíssima de Frederico Paciência, e até agora sinto saudades de tudo isso, é certo que essa inveja abandonou muito cedo qualquer aspiração de ser exatamente igual ao meu amigo. Foi curtíssimo, uns 3 meses, o tempo em que tentei imitá-lo. Depois desisti, com muito propósito. E não era porque eu conseguisse me reconhecer na impossibilidade completa de imitá-lo, mas porque eu, sinceramente, sabei-me lá por quê, não desejava mais ser um Frederico Paciência, né? Ele está falando, portanto, daquele tipo de experiência de amizade, de muita aproximação, né? Quando muitas vezes, inclusive, as personalidades, né, dos amigos, das amigas se misturam. Isso que é algo completamente comum, né? É extremamente frequente, né? É bonito, aliás. Aí ele coloca, né, quer dizer, é colocado na questão da UEL, né, que é essa de 2021, a seguinte observação, né? Com base no trecho e na leitura integral do conto Frederico Paciência, considere as afirmativas a seguir. Esse tipo de questão é bem comum, viu, pessoal, no vestibular, especificamente da UEL, né? Colocar algumas proposições e depois perguntar qual que está certa, qual que está errada, qual que não é, né? Mais ou menos nesse sentido. Então, primeiro, o traço modernista no conto acentua-se no trecho porque inexistem maledicências e preconceitos quanto ao relacionamento homossexual entre Juca e Frederico nessa passagem e em outras do conto. Beleza. Aí a gente perceber se é correto, se não é correto, se é válido, se não é válido, vamos já marcando aí. Tá? Número 2, a descoberta da homossexualidade de Frederico é motivo secreto que Juca, no propósito de resguardar o amigo, demora a revelar no trecho, o que também leva a desmanchar a relação da amizade, já comprometida naquele momento. Né? Beleza, vamos ver. Número 3, a ideia de desagregação da amizade entre Frederico e Juca requer explicações porque os laços anteriormente expostos no conto são fortes, até mesmo para provocar brigas violentas entre cada um deles e um colega. Aí, número 4,
O desejo de deixar de imitar Frederico remete a um movimento deliberado de afastar-se da perfeição espiritual do amigo, o que está em sintonia com o perfil modernista de caracterização de personagens. Né? E aí? É um pouquinho mais complexa, né? Porque a questão pede para assinalar a correta. Então, está correta, estão corretas a primeira e a segunda, a primeira e a quarta, a 3 e a quarta, a 1, 2, 3, a 2, 3, 4. O que vocês acham? Silêncio sepulcral. Né? Mas o que vocês acham? A primeira está correta? Não está. Então, se não está, não pode ser nem a A, nem a B, nem a D. Só sobra C e E. Número 2, está correto? A descoberta da homossexualidade de Frederico é motivo secreto, Tijuca. Também não está, porque não é nesse sentido, né? Não é esse propósito de resguardar o amigo, que ele demora a revelar no trecho, né? E a gente não tem situações tão explícitas quanto essa opção propõe. Tá? Não são elementos tão explícitos. É um conto bastante enviesado nesse trabalho e nessa representação do florescer da sexualidade dos personagens, tá? Tanto do Juca quanto do Frederico. Aí, na verdade, a gente já mataria a questão, né? Porque ficaria só a C, não é isso? Justamente porque a terceira proposição, que é a respeito dessa desagregação da amizade entre Frederico e Juca, requer explicações, porque os laços anteriormente são fortes, até mesmo para provocar brigas, né? Isso realmente acontece no conto. E também, né, o desejo de imitar Frederico remete a um movimento deliberado de afastar-se da perfeição espiritual do amigo. Então também a gente tem esse elemento no conto, né? Portanto, a letra C. Né? Deixa eu ver, aí tem a outra, né? Isso, aí a gente tem, né, a segunda questão que eu trouxe para vocês, que aí também é um tipo de questão bem interessante, porque ele coloca lado a lado dois contos. Ele está falando, né, do Frederico Paciência, mais uma vez, e do conto Peru de Natal. Né? Então ele diz assim, a morte, né, enquanto tema, a morte ronda o conto Frederico Paciência, assim como Peru de Natal. Porque, como eu falei para vocês, o Peru de Natal é o primeiro Natal depois que o pai da família morreu. E é interessante porque o Juca, ele não gosta muito do pai dele, não, para falar a real, né, para ser bem claro. Que o pai dele, na verdade, ele chama de puro sangue dos desmancha-prazeres. Então, vocês vejam que não, ele fala que o pai dele tinha era uma figura meio acinzentada, era meio cinza, né? Ou seja, era aquele cara sem graça. E isso fica mais evidente, né? Que aí a gente tem que ser bem detalhista quando lê texto literário, poema, conto e tudo, porque tudo é esforço estilístico, né, do autor por meio do narrador. O segundo parágrafo do Peru de Natal começa assim, ó, o Juca dizendo: morreu meu pai, sentimos muito, etc. É uma grande sacanagem, né? Porque ele está falando que o pai dele morreu. Sentimos muito, etc. É porque ele não está muito interessado em falar do pai dele, em lembrar, ele não está muito interessado nos sentimentos ali. Né? Então, tudo isso, né, quando vocês leem o conto, aí você está olhando a questão, já vai pensando, falou, então, né, de repente pode ser por esse lado, por aquele lado, então, né, a morte, então, está nos dois contos. Né? Tá. Então, Ronda Frederico Paciência, Peru de Natal, também incluído em contos novos. Então, está pedindo para assinalar a alternativa que apresenta corretamente o modo como a morte é abordada nesses contos. Letra A. Tanto em O Peru de Natal quanto em Frederico Paciência, as mortes dos pais ocorrem no início das narrativas, sem causar grande comoção nos personagens que se tornaram órfãos. Beleza. Em O Peru de Natal, o pai já está morto no início da narrativa, enquanto que em Frederico Paciência, a morte dos pais
de Frederico ocorre na segunda metade do conto. Em ambos os contos, o narrador-personagem discorre sobre essas mortes sem grande sentimentalismo. Letra C. Em O Peru de Natal, o pai morto proporciona a possibilidade de transformar a vida familiar, ao passo que, em Frederico Paciência, a morte dos pais de Frederico suscita a liberdade de assumir um envolvimento amoroso e sexual usufruído pelos amigos. Letra D. Em O Peru de Natal, o filho, que é também narrador, demonstra enormes dificuldades para superar o luto. Já Frederico Paciência desvencilha-se da dor com mais facilidade e convida Juca para que ambos vivam a homossexualidade sem disfarces. E letra E. Em O Peru de Natal, a morte do pai é superada na ceia pelos familiares. Em Frederico Paciência, a morte da mãe e do pai firma-se como um obstáculo decisivo para a retomada do amor entre os amigos. É muita informação, a gente vai lendo, assim, muita informação para pensar e tudo, mas o que vocês acham? Que seria a correta? A D de dado? Que diz, então, que no Peru de Natal, vamos ver, o pai já está morto no início da narrativa, correto, ele já está morto. Porque, inclusive, eu falei para vocês, o início do segundo parágrafo, né, meu pai morreu, sentimos muito, etc. Né, ele já está morto ali, e, inclusive o Juca já quer, né, vida que segue. Então, já está morto no início da narrativa, enquanto em Frederico Paciência, a morte dos pais de Frederico ocorre na segunda metade do conto. Correto também, né, não é no começo, é depois. Em ambos os contos, o narrador-personagem discorre sobre essas mortes sem grandes sentimentalismos. Correto, sem grande sentimentalismo. Correto também, né? Porque ficou extremamente evidente nesse trecho que eu apontei aqui para vocês, né? De que, na verdade, o que ele quer é ultrapassar o luto, né? E não ficar apegado àquela questão das memórias, né? Que a mãe dele, as tias chorosas, ele quer uma nova vida, né? Por isso ele entra em embate direto com o peru, né, que é o que dá nome ao título do conto, então. Né. Pessoal, de modo geral, ó, seria isso que eu teria para conversar com vocês, né, para tentar auxiliar, né, no que for possível para o vestibular, né, para a leitura desse livro do Mário de Andrade. E estou aberto aí também a perguntas, a questionamentos, a dúvidas, fiquem à vontade. Oi? Tudo bem. Ótima pergunta. Como que é seu nome? O André perguntou, pessoal, se esses esforços estilísticos do Mário de Andrade também teriam paralelo com o regionalismo, né, teriam ligação com o regionalismo, que a gente estuda também na literatura desse período também, né? Embora o regionalismo venha lá do nosso romantismo. Tem uma certa proximidade se a gente pensar que no regionalismo também há um olhar para aquilo que é local, né? Porém, alguns narradores regionalistas incorrem, mais tradicionais, incorrem naquele erro que eu tinha mencionado de linguagem, que é um erro quase que paternalista também, de o narrador falar certinho e os personagens menos estudados falarem tudo errado. Então, no momento que ele faz esse registro muito descompassado, né, está se mantendo ali uma ideologia também de dominação. Coisa que no Mário de Andrade do Contos Novos, aí ele já ultrapassou. Tá? Aí, realmente, a gente tem uma conquista de algo que vai além mesmo. Sim, como que é seu nome? João? Então, João, normalmente quando se fala a respeito do Contos Novos, e especialmente daqueles contos em primeira pessoa, se refere ao Juca como um alter ego do Mário de Andrade. Tá? Então, não exatamente autobiográfico, né, mas com esse sentido de alter ego. Né? O alter ego é um outro eu, né, como uma espécie de recomposição ficcional de determinados, não acontecimentos exatos, mas de determinadas pulsações que poderiam ou não ter afetado
o Mário de Andrade. E que parece que sim, porque o Mário de Andrade também foi um grande missivista. Missivista é aquele que escreve cartas, né? Ele trocava carta com todo mundo, né? Se tivesse o WhatsApp na época dele, ele ia deixar todo mundo louco, porque ele ia ser aquele que mandava o WhatsApp às 4 da manhã, né? 2 da manhã, e aí? Então, ele ia ser o louco do WhatsApp. E aí essas cartas comprovam que muitas, né, dessas histórias, muitas dessas referências que existem no Contos Novos, também faziam parte da preocupação do Mário de Andrade. Não é à toa que ele passou tantos anos escrevendo esses contos, né? O que mais? Sim, como que é seu nome? Sim, Isabela, o discurso indireto livre, né, é um tipo de mecanismo de técnica, né, literária que a gente vai encontrar, por exemplo, no Vidas Secas, né, do Graciliano Ramos. Sim, aí ele vai ter esse discurso indireto livre, principalmente nos contos narrados em terceira pessoa. Porque em primeira pessoa já é o discurso do próprio personagem falando ali, né? No terceira pessoa você pode ter um pouco mais de distanciamento, um pouco mais de aproximação. Aí esse discurso indireto livre ocorre no momento de maior aproximação, como no conto 1º de Maio. O que mais? Eu tenho uma dúvida. No último ponto, que é o tempo de camisolinha, dá a impressão de que há uma discordância de gênero do personagem. Como assim? Em questão do estilo de roupa que ela usava. Eu não sei se o Mário traz isso para a gente refletir. Em si, a personagem ela não próxima dessa questão, mas eu fico em dúvida quando está lendo sobre a questão da roupa que ela está usando. É que ele fica muito aborrecido, né, pela roupa, mas principalmente pelo cabelo, né, que é cortado e tudo mais. Só que aí tem uma outra questão também, pessoal. Não sei se vocês já viram fotos, eu também achava isso estranhíssimo, mas, por exemplo, assim, de pessoas do início do século XX, né, meninos, né, vestidos de vestido, com vestido, ou com camisola, né. Então, ali eu acho que não é exatamente uma questão de orientação, ou uma questão... Mas ele menciona em determinado momento calcinha, mas eu acho que é mais o sentido de calçola ali, né? Se fosse, por exemplo, do Frederico Paciência e tal, eu acho que até poderia, mas ali não, acho que é muito por conta da infância mesmo, são termos que ele utiliza, mas não como uma conotação de alguma ambiguidade sexual, não. Mas daí vocês podem perceber, assim, às vezes a gente vê fotos de crianças de final do século XIX, início do século XX, tanto os meninos quanto meninas usando vestidos ou camisolas, né? Que é algo completamente estranho para a gente nos dias de hoje, né? Mas realmente ali também é um tempo de descoberta e tudo, mas é um conto que vai mais para aquela ideia de uma redenção, de um auxílio, né? De má sorte que ele discute, né? Como que é seu nome? Obrigado, Diogo. Diogo, né? João Vitor. Valeu, obrigado, Diogo. O que mais, pessoal? Nada, nada? Eu agradeço então, como a Leda falou, né? Daqui, acho que umas 2 semanas, dia 12, né, a gente vai ter a próxima conversa a respeito de livro, né? Vem outro colega ou outra colega, não estou aqui com a lista exata agora, né? Mas agradeço demais a participação de vocês e foi um prazer estar aqui com vocês nesse final de tarde, início de noite. Tá bom? Muito obrigado.